há sempre uma promessa na Bíblia para aqueles que pagam o preço. Por exemplo, vocês podem observar que a Bíblia diz que Simão Pedro recebeu o Espírito Santo. No Pentecostes, ele recebeu. Mas a Bíblia fala que Estevão era cheio do Espírito Santo. Uma coisa é receber, outra é o que a Bíblia chama de plenitude. Ser, ter, nem sempre quem tem é, né? Ou seja, o Deus tem promessas para aqueles que cedo buscam. Você vê, irmãos, que os homens e as mulheres de oração na Bíblia, a gente sabe que o repouso é necessário para o nosso corpo, não é assim? Mas o sono sempre teve ligado com apostasia, com acomodação. Vocês querem ver um exemplo? Jonas dormia profundamente enquanto o barco quase ia a naufrágio. E eles foram lá e tiraram Jonas do porão. A Bíblia diz que as virgens, as nécias e as prudentes dormiam, mas as imprudentes, nesse conforto que o sono pode proporcionar, ficaram muito à vontade. Então, a gente sempre percebe que os homens e mulheres de oração da Bíblia foram pessoas de madrugadas com Deus, não é verdade? De madrugadas com Deus. A Bíblia fala das orações de Jesus. E Jesus, ele era Deus, mas ele, de fato, era uma prática constante, né? E ele disse ali, antes de ser entregue, ele disse: orai para que vocês não entrem em tentação. E no momento que nós vivemos, é um momento crucial para as orações. Porém, hoje, eu quero, hoje e amanhã, que vocês me acompanhem naquilo que o Espírito Santo quer, de fato, nos proporcionar num momento como esse, que é a saúde mental. O mundo está doente. Eu estava chegando nesses dias aqui no apartamento e um dos elevadores estava em manutenção. E tinha um jovem lá, estava escrito manutenção. E ele estava apertando o botão do elevador, mas ele estava tão estressado que ele batia com tanta força. Irmãos, quando as emoções tomam conta da gente, a gente perde até o bom senso, não é? E a lógica. Se o elevador estava em manutenção, para que bater nele? Para que insistir? Não é? Então, nunca foi tão necessário gerenciar as nossas emoções, para que essas emoções elas sejam controladas pelo poder do Espírito Santo. E eu quero começar essa madrugada lendo para vocês Provérbios, capítulo 16 de Provérbios e o verso 32. Aqui, o sábio Salomão começa a falar, irmãos, na sabedoria de ter a saúde mental. Então, eu vou dividir a nossa palestra hoje e amanhã em dois momentos. Hoje, nós vamos falar no ambiente que pode me proporcionar essa saúde mental, o ambiente. E amanhã, hoje nós vamos falar no ambiente e amanhã nós vamos falar mais no interno, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o ambiente e amanhã nós vamos falar um pouco sobre a minha paz interna. Então, eu diria que hoje nós vamos falar no externo e amanhã internamente, certo? Aqui, o sábio Salomão, 16, verso 32, ele diz: melhor é o longânimo, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que o que domina toda uma cidade. O que o sábio Salomão está dizendo aqui em Provérbios? Ele está dizendo, meus irmãos, que você pode ter a capacidade de ser um grande gestor. Você pode ter a capacidade com a sua equipe de gerenciar a Fortaleza, que é mais conhecida aqui para nós. Você pode ter uma capacidade intelectual de gerenciar uma empresa, mas às vezes a gente tem a pobreza de não gerenciar as nossas emoções. Já imaginou? E o sábio está dizendo aí o seguinte: se você governa uma cidade,
Você tem, vamos dizer, uma capacidade administrativa invejável, mas melhor do que dominar essa cidade é dominar as emoções do seu coração. E quase sempre nós não temos essa inteligência, sabe, irmãos? É o que os especialistas chamam hoje de inteligência emocional. A inteligência intelectual, ela é importante, mas a emocional, ela é vital. E ele diz o seguinte: aquele que vem, você descreveu aí nos Estados Unidos, esse quadro, né, bem interessante, da resistência, né, da resistência americana, e o sábio está dizendo aí, é preciso ter coragem para resistir, mas olha, melhor do que o herói de guerra é aquele que consegue estabelecer a paz. Cristo disse: deixo a minha paz. Obviamente, a paz com Deus é guerra com o mundo, mas eu quero falar nessa paz que a gente pode preparar no nosso ambiente. E então eu quero falar nessa manhã para os meus irmãos aqui presentes sobre como gerenciar as nossas emoções e como ter saúde mental. Nós iremos, vamos dizer, de hoje para amanhã, tentar resolver três questões. A primeira é quando não falar. A segunda, quando ficar em silêncio, né? E a terceira é como a gente vai refletir na situação, tá certo? Veja só que coisa, ficar calado, ficar em silêncio e meditar. São três situações que são de desafio. Por exemplo, quando você não deve falar. Quando você não deve falar. Você não deve falar nunca quando você estiver sob o que é chamado da violenta emoção, né? Quando você for desafiado e estiver sob efeito de emoção, não é bom você falar, porque você vai falar e geralmente você vai falar imbuído por esse sentimento, carregado naquele momento, e aí você não vai ser sábio. Você precisa ficar em silêncio no momento da emoção. No momento em que, vamos dizer, imagine aqui, eu quero pegar o exemplo aqui da amizade que eu tenho com a irmã Joana e o irmão Dileno, imagine eu maltratar o neto da senhora, né? Nesse momento, a senhora não... A mãe, ó, a mãe, ela é uma águia, ela tem o instinto de proteção. Então, é nesse momento que a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira e nem dê lugar ao mal. Como gerenciar um momento como esse? Então, a sabedoria, ele está dizendo aí, melhor é o longânimo do que aquele que vence a guerra. Porque, muito embora, o texto sagrado está dizendo assim, muito embora, Leodécio, você vença a guerra, mas você vai ficar com muitos inimigos, não é assim? E se você conquista a paz, você vai ter vida longa. Você vai ter vida longa. Então, eu queria dizer aqui, pegando em base no sábio aqui, sábio Salomão, dizer o seguinte, irmãos, aquele que de fato comete a injustiça, ele é pior do que aquele que foi injustiçado. Por quê? Porque o que foi injustiçado, ele pode chegar em casa e dizer assim: olha, eu sofri injustiça. Mas aquele que cometeu, ele vai ficar sempre com a consciência pesada, não é? Eu cometi a injustiça. Aquele que é injustiçado, vamos dizer, eu mandei alguém para fora do emprego injustamente. Logo, logo ele vai conseguir um outro emprego. E eu, como é que eu vou com a minha consciência? Como é que eu vou ficar em paz numa situação como essa? Então, o primeiro ponto, não fale sobre efeito da emoção. Não fale, não fale quando alguém estiver falando. Porque quando alguém está falando e você fica observando, meditando, isso te dá, sabe o quê? Um sentimento de respeito. A pessoa diz assim, Dileno está tendo respeito comigo. E se você estiver falando e eu vou falar, primeiro que não há comunicação quando dois estão falando, né? Não existe comunicação. Se não existe comunicação, não vai haver entendimento. Então, é preciso gerenciar as emoções. Quando alguém está falando, fique em silêncio, porque muito mais do que educação é respeito. Muito mais do que respeito é cristianismo. Não é assim? Não, eu estou ouvindo.
e você escuta a pessoa. Um outro ponto aqui que nós queremos destacar, para que você não fale, é o que a Bíblia também diz, que você não dê o que é santo aos cães. Se você está falando, Dilene, com o irmão Leodécio, e ele não está prestando atenção, você vai ser à toa a sua palavra. Então, assim, se você vai falar e você percebe que ninguém está dando atenção, é sabedoria você ficar calado, não é? Mas, às vezes, a gente vai insistindo. E aí, o que que acontece? Eu estou falando, você não está prestando atenção, e automaticamente eu vou tentar aumentar a tonalidade da minha voz. Daqui a pouco eu estou gritando com você, irritando muito mais você do que você já estava. Por isso que o sábio está dizendo aqui, aquele que domina o seu espírito. Como exercer essa sabedoria? E agora nós vamos para Gênesis, Gênesis capítulo 2. Eu quero aqui, meus irmãos, com vocês aqui, no Gênesis capítulo 2, quando o Senhor diz assim, olha, veja só, o ambiente. Nós vamos começar agora aqui. Tudo que eu falei até agora foi só a parte da introdução da nossa mensagem. A mensagem vai começar agora. Gênesis capítulo 2, verso 18. Na formação da mulher, o Senhor diz assim: não é bom que o homem esteja só. Veja só que coisa interessante aqui, na luz da sociologia, na luz da psicologia e de todas as ciências humanas, o ser humano, ele é um ser sociável. Ele é um ser sociável. Então, se ele ficar sozinho, ele vai ficar doente. Então, Deus deu aqui duas atividades para o homem. O primeiro foi o seguinte: você sabia, Dilene, que existe uma diferença muito grande de emprego para trabalho? O trabalho é uma atividade prazerosa e o emprego é uma atividade remunerada. Não é assim? Quando você tem um emprego, você tem ele, porque no final do mês você precisa de recursos. Então, você presta um serviço. E pode ser, Dilene, que você faça um emprego e faça coisa que você não gosta. Não é assim? Mas o trabalho não. O trabalho é uma atividade prazerosa. Eu chego na sua casa, por exemplo, vamos dizer, que você esteja fazendo uma arte, não é? Eu digo assim, mas Dilene, cara, se esse quadro aí, ninguém vai comprar esse quadro, cara, você está gastando tanto tempo. Você vai dizer, não, pastor, mas isso aqui é uma terapia para mim, não é? Eu faço isso porque, o que que acontece? Eu gosto, eu me realizo com isso. Então, o trabalho, ele é uma atividade que traz satisfação. Só que hoje, às vezes, a fonte do estresse e da doença mental é que o cara faz aquilo que tem que ganhar. Vocês estão entendendo, irmãos? Você fazer uma atividade para a sua automanutenção é louvável e é necessário. Porém, uma coisa é a seguinte: você vai se tornar um profissional estressado, uma pessoa que perturbada, não é? Por quê? Porque vai dizer assim, olha, eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui. Eu não queria. Eu estou aqui porque eu tenho que manter. Então, isso vai me levando a uma carga de estresse tremenda. E o Senhor colocou aqui o trabalho, disse o homem vai cuidar do jardim e cultivar, uma atividade prazerosa e uma atividade em que ele estava em contato com a natureza. Primeiro ponto. O segundo ponto importante aqui, e aí eu quero desfrutar do meu tempo aqui com vocês, o seguinte: o que faz paz à nossa mente é a gente não estar só, não está só. Não faz bem você ficar sozinho. Muito embora você precise de alguns momentos para conversar com a sua solidão, não é? Você precisa meditar, em alguns momentos você precisa até ficar só. Não, pastor, eu quero aqui meditar aqui, como é que vai ser o final do mês, as entradas, as saídas. Eu preciso meditar. Mas Deus diz aqui, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus dá aqui para o ser humano, irmãos, e aqui a Bíblia, ela é uma receita para a felicidade, viu? É uma receita, vamos dizer, para a felicidade e para o convívio. Deus aqui, irmãos, estabelece a primeira instituição, a família e o companheirismo. Então, aqui, Deus está estabelecendo, e aqui eu quero juntar três blocos
e o tempo vai me proporcionar a gente discorrer isso aí. O primeiro bloco da família é a chamada família de origem. Família de origem, né? Deus está falando aqui na família de origem, Adão e Eva. Quando que eu não conheço, mas quando alguém se reporta a você, Dileno, automaticamente menciona o nome de seus pais, né? Dileno, filho de seu José, Dona Maria, tal, vamos dali daquela rua, rua central, rua principal. É, por exemplo, quando alguém fala meu nome na minha cidade, Leodécio de Luiz de Chico Neto. Veja só, chama os três logo, né? Leodécio de Luiz de Chico Neto. Então, Deus deu para a gente ter paz e ter paz mental. Deus deu a família de origem, né? Dessa família de origem, o que é que se leva? Os traços, a genética. Alguém pode olhar, e eu não conheço, eu não conhecia, eu não sei se o seu velho ainda, né, está conosco, mas alguém vai dizer assim, Mardeleno, rapaz, o seu sorriso, o seu jeito de andar, não é? O seu cabelo, cara. Rapaz, tu tá todo em teu pai, velho. Você é todo em seu pai. Ou alguém olha e diz assim, irmã Joana, rapaz, a sua mãe, o seu jeito de sorrir, esse seu jeito assim e tal, é todo em sua mãe. Ou seja, Deus estava estabelecendo para a gente, irmãos, para a gente ter paz mental, a família de origem. Na família de origem, nós aprendemos os valores e os princípios. Se você fosse fazer uma viagem mental agora aí, você ia lembrar, quem sabe, da sua casinha, da sua simplicidade. E, às vezes, a gente tem até saudade da nossa infância, não é verdade? Saudade daquele momento. Alguns teve uma infância dura e terrível. E talvez eu esteja até falando para alguém aqui que a família de origem não foi a melhor, mas foi o ambiente que nós nascemos, né? A família de origem. O primeiro ponto importante. Quando a gente sai da família de origem, que Deus diz aqui, não é bom que o homem esteja só. Nós vamos entrar aqui em Gênesis, no capítulo 24, verso 2, perdão, capítulo 2, verso 24. Por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, tornando os dois uma só carne. O homem agora, ele vai entrar no seguinte estágio da família, irmãos. Para que ele tenha paz na sua mente, ele vai entrar na sociabilidade. E aí nós chamamos de família parental. Família parental. O que é essa família parental? Os especialistas chamam de famílias consanguíneas. É quando você começa a criar vínculos com os primos, com os tios, com as tias, com aquelas pessoas que você se identifica. Eu não sei se é o caso de alguns que estão aqui nessa sala, mas tem alguns, por exemplo, que passa mais tempo com os vós, com o vô, com a avó, é criado com o vô, com a avó, com o tio, com a tia, com o primo. Então, nesse momento da formação, é importante que o ser humano saia da família de origem e vai para a família parental, aqueles parentes a quem ele tem afinidade, a quem ele tem uma identificação, né? E aí eu me lembro bastante dos meus primos, da casa da minha tia, dos meus primeiros empregos. Então, esse ambiente, irmãos, ele é um ambiente que vai fazer bastante diferença. Por quê? Porque na família de origem, você forma o seu caráter. Na família de origem, você vai formando os seus valores. Mas nessa segunda família, você já é seletivo, porque você escolhe, não é? Você escolhe com quem você vai caminhar, você escolhe quem vai ser as pessoas com quem você vai interagir. Então, é chamado a família parental. Nessa família parental, nós temos a oportunidade também de ter saúde mental. E aí você tem agora dessa família parental, eu não sei se algum aqui que está presente, você tem às vezes contato com prima, com primo, e tem pessoas, irmãos, que se empolga tanto nessa família que as famílias mais, vamos dizer assim, conservadoras e bíblicas, existiam até casamento entre parentes. Você vê isso na história de Abraão, você vê isso na história de pessoas de dizer assim, os nossos
vamos dizer, antepassados, ele falava assim, Dileno, rapaz, tu vai na vila ali de José, na vila de Antônio, porque lá você vai conhecer a Joana, que é sangue da gente, que é parente, não é? Do que você sair de Rondônia e ir lá para o Ceará. Ou seja, você tinha essa questão parental, onde você escolhia e você escolhe, mas você sai dessa família parental e você chega na família nuclear. O que é a família nuclear? Veja só que coisa interessante, irmãos. Começou os dois e termina os dois. Na sua jornada, você tem, por exemplo, agora Adão e Eva. Você tem agora o esposo e a esposa, pessoas que têm a intimidade, não é? Pessoas que se desenvolvem aí, vamos dizer, no aspecto do companheirismo, mas também do prazer à intimidade. E aí o círculo começa tudo novamente. Família nuclear, os dois, têm filhos, família parental, família de origem, e assim vai o círculo de vida. Então, Deus, ele deseja que o ambiente que você está seja um ambiente em que você cresça. Cresça como ser humano, cresça também na sociabilidade. Mas você pode até falar para mim, olha, pastor, eu não tive esse ambiente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Além da família de origem, da família parental, da família nuclear, se você não teve sucesso na família de origem, na família parental, na família nuclear, aí o que foi que Deus fez? Deus preparou essa família chamada igreja. Veja só, igreja, porque tem gente que não se encontrou na família de origem, tem gente que não se encontrou na família parental, tem gente que não se encontrou na família nuclear, mas Deus prepara a chamada família que é a igreja. E na igreja de Cristo, nessa manhã, nós estamos aqui madrugando com Deus. Na igreja de Cristo, nós buscamos essa paz e pedimos ao Espírito Santo que gerencie as nossas emoções. E aí eu chego em Atos dos Apóstolos, né, irmãos? No livro de Atos dos Apóstolos, que é o meu último texto bíblico dessa manhã, Atos dos Apóstolos, quando você vem aí, Atos capítulo 1, o verso 10, que é um verso muito conhecido, vocês conhecem, quando o Senhor diz que quando você chega nessa comunidade, você recebe o poder, não é? Capítulo 1, verso 10. Estando eles com os olhos fitos ao céu, é, estando eles com os olhos fitos ao céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado dele. E lhe disseram, varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim o virá do modo como viste subir. Então, Cristo que se manifesta aqui na igreja apostólica, Cristo ele nos dá esse poder de ter uma família, a família de Deus. Pessoas de atitude diferente, pessoas de comportamento diferente, pessoas de temperamento diferente, mas que nessa madrugada tem um propósito de crescer no poder do Espírito Santo. Que esse propósito nos dê nessa manhã essa maturidade, essa paz, essa harmonia. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que não encontrou na família nuclear, no casamento, não encontrou essa paz, essa saúde mental. Pastor, também na minha família de origem, eu não encontrei. Na minha família nuclear, eu não encontrei. Na minha família parental. Mas nós temos mais do que sangue. Sangue e hereditariedade. Nós temos o sangue de Jesus em nossas vias. Nós temos o sangue de Cristo que nos transforma e que nos controla no poder do Espírito Santo. Nós somos humanos, é verdade. Aqui cada um tem as suas limitações, os seus desafios, mas olha, Deus quer que você tenha saúde, e saúde com qualidade, e saúde mental.
volto aqui para o texto que eu comecei. O longânimo é melhor do que o herói de guerra, assim como aquele que domina o seu espírito é muito mais sábio do que aquele que domina uma cidade. Irmãos, nós vivemos num mundo doente, sabe? Pessoas que cuidam de empresas, pessoas que gerenciam lojas, pessoas que gerenciam negócios, mas que são pobres quando vão gerenciar as emoções. Pessoas que não têm essa, vamos dizer, paz, essa harmonia. E essa paz e essa harmonia que o mundo não dá, Cristo nos oferece nessa manhã. Se o seu ambiente não foi um ambiente preparado para isso, amanhã nós iremos falar um pouco sobre a nossa intimidade com Deus. Vamos falar um pouquinho sobre essa paz que o mundo não pode nos dar e que nós buscamos quando nos revestimos do poder do Espírito Santo. Amanhã nós iremos falar sobre o nosso amigo mais íntimo, o Espírito Santo. Ele que traz paz em meio à dor, que pode realmente tornar a nossa vida uma bênção. Mas eu quero finalizar orando por mim e por você, ainda que você possa dizer, pastor, na minha família de origem, eu não tive esse ambiente. Eu não me reporto ao sofrimento mais, porque alguns tiveram uma família que não foi as melhores. Talvez na família parental, nos seus parentes, nos seus mais próximos de sangue, talvez você não tenha encontrado essa família. Consequentemente, na família também nuclear, no seu núcleo, no seu lar, você não tem encontrado. Mas na família de Deus, nós podemos encontrar toda a paz para o nosso coração, no poder do Espírito Santo. E eu quero te apresentar nessa manhã essa família madrugando com Deus. Essa família tem luta, não é? Nós temos prova, nós temos as nossas jornadas, mas eu sempre digo ao meu amigo que essa sala não nasceu no coração de Leodécio, nem no Dilene, nem da Joana. Eles têm muito trabalho, são árduas as coisas, e eu tenho certeza que tem dias que é um desafio a gente chegar nessa sala, não é? Mas essa sala existe porque nós temos um propósito de ter a paz para o nosso coração. Nós temos um propósito de buscar força, e essa força, ela vem do alto. Então você não deseja que Deus te dê essa paz de espírito. Eu estava conversando com uma pessoa nesses dias e ela disse assim, olha, pastor, eu já tenho tido prejuízo demais pelo meu comportamento. Eu já perdi muita coisa pelo meu comportamento. Você não gostaria de entregar o seu comportamento, seu temperamento nas mãos de Jesus Cristo nessa manhã? Você quer tomar essa decisão? Orem comigo então. Poderoso Deus, excelso Pai, nós bendizemos ao teu nome, madrugando com Deus, porque na família de origem, nós louvamos a Ti pelo pai e a mãe que o Senhor preparou para cada um de nós. Na família parental, nós louvamos a Ti pela nossa adolescência, pelo nosso crescimento, a nossa juventude. E agora na família nuclear, o núcleo, na família aqui formados, casados, dos irmãos que estão aqui presentes, que a nossa saúde mental continue sendo fortalecida. Mas se nós não encontramos em nenhum desses núcleos aí, na família nuclear, na família parental, na família de origem, nós temos a grande família de Deus nessa manhã. O Senhor nos abraça e o Senhor nos abençoe. Nos dê uma manhã feliz em Tua presença. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e lembre-se, amanhã nós vamos estar novamente aqui, né? Eu falei um pouquinho hoje sobre o ambiente, não é? E eu vou falar amanhã sobre aquele que prepara esse ambiente, tá certo? Então, amanhã nós temos um compromisso aí. Dilene e Joana, ao comando de vocês, um abraço. Papai do céu nos abençoe.